E aí, povo lindo! Vamos embora, como é que vocês estão? Começar essa live. Caramba, dá pra colocar filtro na live, cara. Uau, olha só. Vou fazer a live todinha aqui nesse filtro topper. Tudo a ver com o tema que a doutora Andrea vai trazer para nós. Vamos lá, ela já chegou por aqui. Vou convidar ela agora. Aqui, pra gente começar nossa brincadeira aqui. Tchu, 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 tchu. Olá, tudo E bem? aí, Dé, tudo bom? Como é que você tá? Olha, muito prazer aí de estar hoje conversando com muitas borboletas. Ó, comecei cheia de coração, tudo bem, tô Olha aí bem que maravilha. animada. Então, eu primeiro gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu acho que é um tema incrível. A questão da beleza é uma coisa que me encanta. A questão da estética, tanto corporal quanto facial. Eu acho que tem muitas dicas aí que a gente pode estar passando para os nossos seguidores e a gente Perfeito. podendo agregar um ao trabalho do outro. Então, é um prazer estar aqui nessa quarta noite. Acho muito, muito legal. Seja muito bem-vinda, André. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite, tá? É uma honra para mim estar te trazendo aqui para minha audiência, para as minhas borboletas, que você vai ter o prazer de conhecer. E eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouco da tua história e depois você começa a apresentar para a gente o que é, né, quais são esses 5 passos tão curiosos, o que é essa física quântica, o que é essa epigenética, que as pessoas têm tanta dúvida e muitas vezes falam até coisas que não tem nada a ver, né? Por falta de conhecimento. Por isso que nada melhor do que uma profissional, uma PhD no assunto, para falar sobre isso. Então, tá contigo, seja bem-vinda, tá com você. Então, ó, muito legal. Então, assim, primeiramente, né, para quem não me conhece, não sabe muito bem da minha história, então eu venho de uma família de cientistas. Então, isso pode parecer incrível, mas não foi tão legal assim. Então, os meus pais, eles são cientistas internacionalmente reconhecidos. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, a gente foi morar na Europa, morar na França. E eu lembro até hoje, assim, eu segurando na mão do meu pai, aí eu chego na escola, ele me larga num outro país, com uma outra língua, com uma outra alimentação, com uma outra cultura, e agora você se vira. Então, a minha vida sempre foi cheia de desafios, assim, e a capacidade de adaptação do ser humano é muito interessante, né? E eu acho que a gente precisa entender que a gente não pode se limitar, que a gente é sim capaz de se adaptar, que a gente é sim capaz de modificar essas coisas. E aí, então, eu aprendi pelos meus pais que eu tinha que estudar, trabalhar, que era isso que se definia uma pessoa bem-sucedida na vida. Então, foi o que eu fiz. Então, eu era aquela, sabe, hoje as minhas filhas estavam cantando aquela música da Perfeitinha lá. Então, esse é o padrão no meu subconsciente que foi inoculado. Aquela criança que tinha que ser uma das melhores alunas da escola, que tinha que tirar as melhores notas, que tinha que passar no primeiro vestibular. E era isso que tinha sido inoculado no meu subconsciente. Que depois eu fui analisar e entender por quê. Porque todos nós, a gente tem o que a gente chama da mente consciente, que é essa mente que a gente está agora conversando, do nosso subconsciente e do nosso eu superior. E tem o inconsciente coletivo que interfere também na nossa mente. O que quer dizer isso? Então, assim, o nosso consciente é o que a gente está falando, o que a gente está pensando, mas ele é responsável por apenas 5% da nossa vida. Isso. De 3, 5, algumas pessoas 8%. O que o nosso subconsciente é caracterizado? Pelas crenças que são colocadas em nós pelos nossos pais, pela escola, pela religião. Então, quais eram as crenças? Que eu tinha que trabalhar duro, que eu tinha que matar um leão por dia, que as pessoas não eram confiáveis, que a vida era difícil. Essas eram as crenças que vinham da minha ancestralidade, da minha geração. E aí foi isso que eu aprendi a fazer.
Aí passei no primeiro vestibular, daí fiz medicina, daí fiz a minha primeira especialização, que é otorrinolaringologia e cirurgia plástica de face. Daí fiz outra pós-graduação, a segunda, a terceira, doutorado, enfim. Eu tinha feito tudo o que todo mundo achava como caracterizando uma pessoa bem-sucedida. E aí, em um certo ponto da nossa vida profissional, eu e meu marido, a gente construiu uma clínica e a gente fez um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato, a gente atendeu 33 mil pessoas. Nossa. Então, foi um ano de contrato e aí a gente atendeu em várias especialidades, não só na minha. E aí teve que montar uma força-tarefa, uma equipe multidisciplinar, todos os profissionais top, todas as pessoas competentíssimas, que eu escolhi assim a dedo, porque eu fiz medicina porque meu sonho era ser médica sem fronteira. Trabalhar na África, atendendo as crianças africanas. Um dia ainda vou fazer isso. Mas esse era o meu sonho, porque realmente o meu propósito, a minha missão é ajudar pessoas, né? E aí a gente atendeu, então, essas 33 mil pessoas. No final de um ano, a gente estava com uma dívida de R$ 1 milhão. E aí eu não recebi o dinheiro e eu tinha todos esses profissionais a pagar. Nossa. E aí eu entrei num colapso. E aí o que eu quero dizer para vocês é que isso é muito comum nas mulheres. Eu tenho visto, né, na minha vida profissional e atendido muito. Ontem até atendi uma paciente que ela estava num colapso. Porque a gente põe uma carga muito grande nas nossas costas. Porque é filho, é marido, aí você tem que estar bonita, você tem que malhar, você tem que isso, tem que aquilo. E aí a carga e o peso da cobrança que eu tinha em relação a mim mesma era extremamente alto. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu entrei num colapso. Então, a gente tem no nosso cérebro o nosso maestro, que é a nossa glândula hipófise. E ela manda uma mensagem para a nossa suprarrenal, que é uma glândula que a gente usa e deveria usar de vez em quando. Então, na época da caverna, quando a gente tinha suprarrenal, ela era usada para fugir do leão. O grande problema é que essa suprarrenal hoje ela é ativada diariamente, porque diariamente nós estamos em um quadro de luta ou fuga, de estresse. Seja ele para chegar a tempo na escola dos filhos, seja ele para fazer a tarefa, seja ele para chegar a tempo no nosso trabalho, no nosso escritório. E isso a gente vai dando essa descarga adrenérgica, de adrenalina, de cortisol na nossa suprarrenal. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quando eu dosei o meu cortisol, o nível máximo é 20. O meu estava em 60. O meu nível de cortisol nessa época estava em 60. E aí o meu organismo inteiro começou a passar por grandes transformações. Porque é como se eu estivesse enfrentando uma guerra. E quando você está enfrentando uma guerra, o que você precisa? Você precisa de cabelo? Não precisa, porque o cabelo é considerado um adorno. Então começou a cair meu cabelo. Você precisa ter unha? Não precisa para sobreviver. Então começou a lascar minha unha. Você precisa o quê? De armazenamento. Porque fazer estoque de comida. Fazer estoque de comida. Aonde? Na barriga e no bumbum. Então comecei a engordar, mesmo sem comer. Comecei a criar manchas, porque é um sinal de sinalização do estresse oxidativo. Comecei a ter rugas, comecei E é tão interessante, porque daí quando você está na vigência do estresse, você não consegue ver saída do problema. Daí eu fui estudar cientificamente, artigos científicos provam que o aumento do cortisol altera o nosso hipocampo. Lá uma área do cérebro faz que a gente fique burra. Então você fica gorda, careca e burra. Pense, gente. E aí a gente foi jantar fora, porque daí eu quase parei no hospital, tendo um infarto mesmo, de dor pré-cordial, de ansiedade, num quadro extremo de ansiedade por conta da questão da dívida. E aí a gente foi jantar fora, eu e meu marido, era nosso aniversário de casamento, e aí eu cheguei no restaurante e falei assim, não, vamos comer
uma saladinha e tomar uma água. E se for pegar o prato principal e beber um vinho, a conta a gente não consegue pagar. Então, eu tinha que se passar na água e na saladinha. No restaurante e tal, porque ele queria me levar. No restaurante que ele tinha me pedido em casamento 9 anos anteriores. Daí eu falei isso pra ele, ele olhou pra mim e disse: Andréia, a vida é como um jogo de videogame. E você não tá passando de fase. A culpa do caos é sua. E aquilo me fez ficar danada de braba. Eu queria matar ele. Como assim a culpa era minha? A gente tinha feito uma mega equipe. Quando eu tive que demitir essa equipe, eu chorava, porque eram ótimos profissionais, mas eu não tinha mais como manter. Então, você tinha que demitir um a um. Aquilo foi causando uma angústia, um sofrimento enorme. Então, e isso, cada vez mais, a medicina prova que nós temos essas alterações psicossomáticas. Então, que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas alteram realmente o nosso DNA, a nossa mitocôndria, a produção celular. E isso que é o que a gente chama de epigenética. Então, eu estava nesse colapso e meu marido dizendo que a culpa era minha. E aí eu lembro que a gente passou um final de semana, foi pra praia, e eu tava olhando o mar e eu pedi muito uma resposta a Deus, ao Criador do Universo, a uma energia maior. Cada um de nós tem uma crença, cada um de nós enfim, acredita em algo, mas que eu acredito numa energia maior que nós. E aí eu pedi uma resposta, pedi muito uma resposta. E aí veio uma resposta que foi um soco no meu estômago. Que é: você é co-criador da sua realidade. Na ciência, e quem falava isso? Greg Braden. Joy Vitale, Louise Hay, Hélio Couto, Elaine Ourives, tem diversos autores nacionais e internacionais falando a mesma coisa. E daí piorou minha situação. Como assim que eu era responsável por aquela dívida, cara? Eu não podia acreditar nisso. Eu fui estudar que a gente tem um médico chamado Dr. David Hawkins, que classificou a nossa frequência. Então, segundo Nikola Tesla, todos nós, se a gente quer compreender os segredos do universo, a gente tem que entender através de frequências e vibrações. Então, eu entendi que todos nós emanamos uma frequência. E a nossa frequência mental, ela tem um poder. Mas a nossa frequência cardíaca, ela tem 50 vezes mais poder. Então, quem cocria, por isso que tá cheio de coração na nossa live. Quem cocria a nossa realidade é a emanação eletromagnética do nosso coração. Porque existem células neuronais, células nervosas, como se tivesse um mini cérebro dentro do nosso coração. E aí, a gente entendendo isso, e aí eu entendi onde que eu estava. Aonde que eu estava, em qual vibração que eu estava. Eu estava na vibração, numa frequência extremamente baixa, que era de vitimização. Então, eu achava que o outro era o culpado, como que ia acontecer isso na minha vida, que eu não merecia, porque eu era vítima daquela situação. E aí a gente fica ruminando o caos da nossa vida. Quem não fez isso? Seja ele num relacionamento, seja ele num trabalho, seja ele enfim, em todas as situações de dificuldades, o que a gente faz? A gente foca no problema. E é o que hoje a medicina está baseada. Foca-se na dor, foca-se no problema. E quanto mais nós focamos a nossa atenção, aquilo se amplifica. E aquilo se amplifica. E aquilo se amplifica. E era o que realmente acontecia. Aquilo tomou uma proporção de uma tal maneira que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia comer, que eu só respirava e chorava, porque eu estava com uma dívida, como que eu ia sair na rua, como que eu ia pagar as pessoas, e vinham boletos de impostos de notas emitidas e não recebidas. E aí, quando realmente eu fui parar no hospital, eu abri os meus olhos e eu pensei, eu tenho 2 filhas. Na época, a Manu tinha 2 anos, que agora ela tem 5, e a Júlia tinha 3.
Então, eu tenho uma filha de 2 e uma filha de 3 anos e elas dependem da mãe. Por quê? Porque sem uma mãe, uma criança tem um vínculo afetivo que é tão, tão forte que eu entendi que eu não poderia faltar para elas naquele momento. Então, eu precisava me reconstruir. E aí, o que a física quântica diz é que a gente tem que mudar o nosso padrão vibracional, que a gente tem que mudar e a gente tem que nos elevarmos. E aí, eu comecei a fazer um processo de elevação. E o que eu fiz na época, para tirar o foco? Eu comprei 2 cachorros. Então, eu tinha 2 bebês e 2 filhotes de cachorro. Então, era só cocô que eu me preocupava. Era vômito, cocô, limpar cocô e ficar ali e vibrando no amor. Vibrando no amor. Porque se eu me preocupasse com a dívida, com o caos, com o estresse, ia amplificar aquilo. E aí eu comecei a mudar o meu foco. Então, passei por um grande processo de análise do meu subconsciente. Então, o que estava impregnado em mim? Que a vida era difícil, que eu tinha que trabalhar muito para ganhar dinheiro, que as pessoas não são confiáveis. E era isso que se materializava na minha vida. Eu tinha que trabalhar muito, as pessoas não eram confiáveis, deu para entender? E aí eu precisei fazer um processo de destoxificação, que passou do físico ao psíquico e ao espiritual. Então, eu passei por um processo de destoxificação hepático, porque no nosso fígado a gente guarda o que a gente chama de mágoa. Então, água, água parada. E água parada junta bicho, né? E aí, quando eu tenho mágoa, dor, tristeza, rancor, o meu processo hepático para. E o UOL sabe muito bem que o fígado é importantíssimo para o nosso metabolismo, porque é baseado em toda a metabolização hepática, que a gente vai ter o metabolismo dos nossos ácidos graxos, do armazenamento das gorduras, da mobilização de gordura na atividade física, da questão da eliminação de toxinas. Só que quando eu estou tão intoxicada de medo, de angústia, de raiva, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que meu fígado não funcione adequadamente. E aí eu passei, então, por todo esse processo. E aí chegou um ponto que eu tive que emanar perdão. Emanar perdão para quem realmente me devia. E não é fácil, sabe, Uol? E os desafios, eles continuam. Não é assim, isso eu vivi há alguns anos atrás. Ontem mesmo, até queria compartilhar isso lá depois no nosso grupo do ecossistema. Vou compartilhar aqui nessa live que eu passei por mais uma prova, mais um desafio que foi difícil, assim, transmutar isso em amor, transmutar isso em entendimento. Porque, e por que eu gosto de compartilhar o que eu vivi? Hoje até uma pessoa me falou assim, nossa, você se expõe tanto, você abre a tua vida, mas é porque eu acho que é assim que as pessoas percebem que nós também passamos por dificuldades. Só que qual é a solução? É a gente se reerguer. Então, alguns anos atrás, a gente tinha uma pessoa que procurou para trabalhar conosco e a gente deu um emprego para essa pessoa. E aí a gente, inclusive, levava e buscava todo dia da clínica, porque ele não tinha como ir. Chegou no final de um certo ano, ele falou, meu filho não faz mais cocô, ele não tá mais fazendo xixi, eu preciso que você avalie. A gente pediu uma ressonância, a criança estava com tumor na medula, fazendo compressão. Nossa. E aí eu falei, bom, eu conheço um neurocirurgião, que é colega meu, eu vou ligar para ele, e a gente resolveu pagar essa cirurgia. E aí eu e meu marido, a gente encaminhou e pagou e a criança foi salva. Isso foi em dezembro. Em janeiro, a gente deu férias coletiva. Em fevereiro, ele entrou com processo contra nós. Um processo trabalhista. E aí, eu não tinha pego nada por escrito, eu não tinha assinado nada, eu não tinha... Entende? E aí, na audiência, eu falei a verdade. E ele só trouxe um monte de mentiras, falou que trabalhava sem registro, sendo que a clínica nem luz elétrica tinha. A gente comprovou que não tinha luz elétrica
E mesmo assim, a gente perdeu essa ação trabalhista. Só, daí, na época, eu lembro que o advogado olhou para mim e falou assim: você falou a verdade, você se deu um tiro no pé, agora a gente vai ganhar. E eu olhei para ele e eu disse assim: será? Porque para a justiça dos homens é uma coisa, mas para a justiça celestial, que é o que eu acredito, que a gente tem uma coisa muito maior do que aqui, eu estou falando a verdade, estou cumprindo o que eu deveria cumprir. Se tinha uma criança que estava morrendo e eu podia ajudar, eu fiz o que o meu coração mandou. E quando a gente faz o que o coração mandou, por mais que aquela situação específica não nos dê um resultado favorável, o universo vai trazer milhares de outras possibilidades, infinitas possibilidades, para que a gente possa receber o que a gente merece. E Perfeito. tudo que é tirado de você indevidamente vai retornar para você, seja por aquela via ou seja por outra via. E aí eu estava lá nesse meu processo de detoxificação por conta daquela dívida lá. E aí eu emanei perdão para a pessoa que me devia. E aí teve um jantar, que era um jantar que eu faço um trabalho beneficente com umas crianças carentes, enfim, aí tinha um jantar. E aí eu fui, eu lembro que eu coloquei o meu melhor vestido, a melhor maquiagem, eu tava me sentindo empoderada. E aí aquela pessoa que me devia viu. E isso tinha sido quase 2 anos depois da dívida. E eu não falei uma palavra. Eu cumprimentei, porque eu já tinha ido lá, já tinha chorado, já tinha me descabelado, já tinha me humilhado, já tinha feito tudo o que vocês imaginam para reaver a dívida. E todo mundo me falava, entre com o processo judicial. E aí eu pensei, baseado na física quântica, se eu entro com processo judicial, eu vou estar amplificando o meu caos e o meu estresse. Então eu tenho que mudar o foco. E aí, depois que essa pessoa me viu, 2 anos depois, isso foi no sábado, na segunda-feira ele pagou a dívida. E aí eu comecei a estudar cada vez mais como a ciência interfere, como as nossas vibrações, como os nossos sentimentos, como a coerência cardíaca, o coração interfere na nossa saúde física, psíquica, mental. E aí foi aí que surgiu, então, a ideia de eu escrever o primeiro livro, chamado A Cura Física. E aí essa questão me fez escrever, então, esse livro, que é um livro autobiográfico, que eu publiquei o ano passado e ganhei prêmio até em Nova York, traduzi para inglês. E eu acho que nós, UOL, estamos entrando numa nova era. E é como se a gente estivesse saindo da Idade Média e entrando num renascimento. Os seres humanos, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, não conseguem mais se sustentar com a visão espolhadora, seja ele na saúde, seja ele inter-relação. E o que acontece? A gente precisa, então, entender que nós, seres humanos, nós somos cooperação, nós somos colaboração. Quando eu estendo a mão, outras mãos são estendidas a mim. E isso é o fluxo do universo. E isso que a física quântica prova, que nós somos, sim, co-criadores da nossa realidade, que existem as leis herméticas, que são leis que regem o universo. Eu acho que todos os seres humanos deveriam estudar isso na escola, porque muda completamente a nossa visão de mundo. Não adianta eu entender que eu vou passar você para trás, enganar você, porque o universo é a lei do dar e receber. O nome do livro se chama A Cura Física. Estão perguntando aí. Ele está disponível na Amazon. E aí, quem quiser, me manda também um direct que eu posso fazer uma dedicatória, enfim. E a gente pode sortear no final da live aí, uau, 3 livros para quem estiver assistindo aí das tuas borboletas. Vou me Que comprometer massa. aí sortear 3 livros. Você é luz. E aí eu comecei a ver que todos os nossos órgãos eles estavam interligados. E o que a gente pode fazer para melhorar a nossa frequência, baseando na nossa epigenética? Então, o que a epigenética diz? Até certo tempo atrás, o que entendia-se? Que a genética ela era estanque. Então, eu nascia numa família de hipertensos, eu ia ser hipertensa. Eu nascia numa família de diabéticos, eu ia ser diabética.
E na verdade, não. Na verdade, alguns estudos mostraram que, por exemplo, fizeram estudos em gêmeos idênticos que foram separados das suas famílias e tratados em ambientes completamente diferentes. E por mais que eles eram geneticamente iguais, aqueles gêmeos, eles não manifestavam a mesma doença. Então, cada um de nós nasce com um potencial de manifestação de saúde e de manifestação de doença. Vai depender dos nossos sentimentos, do nosso meio ambiente, dos nossos hábitos, de tudo que influencia em nós, que vai desencadear ou não a doença. Porque, na verdade, a doença ela é um aviso para nós dizendo que a gente está na trajetória e na rota errada. Isso. Então, ele não pode ser encarado como um problema. Segundo o ideograma japonês, o problema, o caos, é a oportunidade. Então, a gente tem que entender. Agora, né, falando, então, por exemplo, do Outubro Rosa, vou até fazer uma palestra para as mulheres que têm câncer. Câncer de mama é angústia. Câncer de garganta é quando você não fala, você não se expressa, você não comunica, não verbaliza os seus sentimentos. E tudo aquilo acumulado diante de anos, ele vai alterando lá na hora da divisão celular as tuas células. E as tuas células, elas vão se tornando células mal feitas, que são células cancerígenas. Então, o que a gente pode fazer na nossa vida prática? Agora eu quero dar exemplos práticos, que daí foi um método que eu desenvolvi, que se chama Bela Quântica, que são baseados nos nossos 5 sentidos. Porque como que a gente percebe o mundo? Como que a gente entende o mundo? A gente entende através dos nossos 5 sentidos. Quando a gente vem aqui como bebês, a gente não tem entendimento. A gente vai aprendendo e experienciando. Então, eu coloco na boca, eu percebo que aquilo é doce, eu percebo que aquilo é salgado. Então, pacientes obesos, têm alterações epigenéticas das papilas gustativas da língua. Eles precisam de uma quantidade extremamente maior de açúcar para se sentir saciadas. E aí, isso faz um turnover, né, um feedback positivo no ganho de peso. Então, eu preciso de mais doce, aí eu preciso de sensações mais de doce, eu como mais para me sentir saciada. E isso acaba fazendo um feedback positivo no meu ganho de peso. Então, como que a gente pode alterar isso? Então, o primeiro passo de tudo, eu acho, é ter consciência. Consciência em qual padrão vibracional você está. E isso requer uma certa coragem e honestidade. Porque a maioria de nós tem essa tendência da gente se colocar por trás de uma máscara e se colocar como vítima da situação e das circunstâncias. E nós, brasileiros, aqui eu me incluo, fazemos muito isso. Então, a culpa é do governo, a culpa é da economia, a culpa... Né? Nós queremos, porque é um sistema matriarcal, então a gente quer sempre alguém dando colo pra gente. E eu até falei pro meu marido a semana passada, meu marido é uma pessoa que não me dá colo. Por mais que eu esteja sofrendo, triste, ele fala, vamos lá, vamos pra frente, vamos achar uma nova possibilidade, achar um novo meio, vamos erguer a cabeça, saber que nós estamos na nossa consciência, né, em relação àquele caso lá trabalhista, em paz e não somos responsáveis por isso. E às vezes é difícil, porque a gente quer alguém que pegue a gente no colo, fale, ai, que coitadinho. E aí, isso vai uma grande dica para quem tem filhos. A gente não pode educar os nossos filhos nas limitações. Então, se caiu, ralou o joelho, vai lá, levanta, você consegue. Foi mal na prova, vamos estudar, vamos fazer de novo. E aí é isso, é autorresponsabilidade. A gente entender que eu sou responsável pelo minha vida, o que está sendo gerado, o que está sendo criado. Além disso, eu sou responsável pelo como meu organismo está reagindo. Eu sou responsável como o meu peso está, o meu cabelo está, a minha pele está. Porque, na verdade, a pele é um grande reflexo de como eu estou internamente. Aí eu mando a pessoa tirar leite, glúten, melhora probiótico, prebiótico para melhorar a pele. Ela não quer, ela prefere um anticoncepcional, porque é mais fácil, né? Então, chegou um ponto que nós temos que ter consciência da nossa saúde.
Então, eu tenho que ter consciência que se eu uso um anticoncepcional oral, eu estou bloqueando lá a minha hipófise, e aí eu estou limitando o meu eixo hipotalâmico hipofisário, e eu estou me congelando. Eu estou entrando num quadro de congelamento. Então, minha libido vai ficar péssima, a minha circulação vai ficar péssima, eu vou ter celulite por falta de microcirculação periférica, meu bumbum sempre vai estar gelado, minha perna sempre vai estar gelada, minha pele vai ficar ótima por um período, sim, mas ao passar dos anos de uso crônico, além da alteração circulatória grave que se ocasiona, a gente vai tendo deficiências em outros órgãos, por exemplo, a minha tireoide. E aí meu metabolismo vai ficar baixo, aí eu engordo com facilidade. Então a gente tem que começar a ter essa autorresponsabilidade na nossa saúde também e não delegar para um terceiro. E isso é a nova era. Eu não posso delegar para um terceiro a responsabilidade de me fazer saudável. Seja um médico, seja um nutricionista, seja um professor de atividade física, de educação física. Nós temos colaboradores, mas a responsabilidade é minha. O que você acha disso? Fala um pouco agora. Nossa! É uma chuva de coisas para eu achar, né? Mas vamos lá, vamos tentar organizar as ideias aqui, do que já passou na minha cabeça por aqui. Cara, eu acho fantástico tudo que você falou. Faz muito sentido para mim, né? Porque já faz uns 2 anos, um pouco mais talvez, que eu nem me considero mais um nutricionista, sabe? Porque a comida ela acaba sendo só um sintoma no que aquela pessoa está refletindo. Ela nunca é a causa do problema, né? Então, começou a ficar muito minimista para mim ajudar as pessoas apenas dizendo o que é que elas tinham que comer ou não comer. E depois que comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender, né, em relação a tudo que você falou da mente aí, né, do cérebro reptiliano, do cérebro racional, que a causa ela está muito mais embaixo, que a comida ela são sintomas de que tem algo muito maior errado e que esse algo ele precisa ser resolvido antes de qualquer coisa, né? Achei muito interessante também que você falou aí na questão do cérebro estocar, né? Por causa da questão de defesa dele mesmo. Então, muitas vezes as pessoas chegam no consultório, quando elas vão descrever a vida delas, você se sente praticamente dentro de um furacão. Ela descreve de uma forma tão assim que você, caramba, como é que ela consegue fazer isso tudo? Então, ela mal consegue descrever porque a vida dela tá um furacão e ela não percebe que ela precisa acalmar esse furacão antes de qualquer coisa. Só que ela quer emagrecer, né? Por mais que a gente mostre, por mais que a gente cite artigos, por mais que a gente diga, ó, não adianta. Você pode deixar de comer se você quiser. Você não vai emagrecer. O Dr. Joy, só te interrompendo, Dr. Joy Dispenza, ele diz que, inclusive, não influencia o que a pessoa come de acordo com o poder de cocriação dela. Eu não concordo completamente nisso, mas eu acho que a gente pode sim comer de tudo, sabe? Eu acho sim que só que é uma questão de consciência. E quando você tá engordando, o teu metabolismo, porque na verdade é um desequilíbrio esse furacão que você está falando. E a maioria das mulheres, ela chega lá por volta dos seus 30 e poucos anos e cai nesse caos, nesse desequilíbrio. Porque, apesar das feministas terem queimado os seus sutiãs, né, nós mulheres, assumimos um papel de competição pela masculinidade. Então, é exigido de nós que nós trabalhemos sem que a gente pense que tenha filhos e que a gente tenha filhos sem que a gente pense que trabalhe. Então, a gente tá num beco sem saída. E eu entendi que eu era assim, eu era extremamente produtiva, extremamente agressiva assim na questão de metas e resultados, só que isso tinha tirado completamente a minha feminilidade. A questão do acolhimento, porque e aí eu dou um curso intensivo para as mulheres, e a maioria das mulheres nessa faixa etária, né, tá nisso.
Por quê? Porque elas viram avós submissas, mães, algumas vezes sim, às vezes não, mas elas quiseram fazer completamente diferente. Só que daí a gente foi para o extremo oposto, de assumir o papel masculino. E isso não pode ser assim. A gente precisa ter um equilíbrio. E nós viemos para esse mundo sozinhos e nós vamos deste mundo sozinhos. Então, quem é a pessoa mais importante para você? Somos nós. E eu não tinha feito isso por quase 40 anos da minha vida. Eu fiz pintura, né? Eu comentei que eu morei na França. Então, eu adorava pintar quadros. Fazia mais de 10 anos que eu não fazia uma obra. Eu adorava música. Fazia mais de 10 anos que eu não ouvia a música que eu gostava. E a maioria das pessoas que eu olho e pergunto do que você gosta. E diversas mulheres começam a chorar e dizer, eu não sei mais, doutora. Porque eu faço a comida que meu marido gosta, porque eu faço o que meu filho gosta, porque eu faço, mas eu não faço nada por mim. E aí, eu escrevi o segundo livro, que se chama, vou até mostrar para vocês aqui, ó, Liberdade, a beleza está em você. E a capa quem fez foi uma artista plástica, que eu adoro arte, se chama Ana Camargo, que ela faz o que a gente chama de retrato essência. Ela capta, ela tem um poder intuitivo muito grande, normal, e ela capta a tua essência. E a capa, ela é uma egípcia. E aí, eu adoro o Egito. Segundo a mitologia egípcia, nós temos a Trindade, que nem a gente tem Deus, Pai, a Virgem Maria e o Filho, ou Pai, Mãe e Filho, ou Pai, Espírito Santo e Filho, enfim, cada... E aí eles falam sobre que você passa, né? Segundo a mitologia egípcia, não é crença minha, isso é história. Nós temos 250 vidas de reencarnações. Nas 5 últimas vidas, eu acho que eu estou numa dessas, a gente carrega a cruz Anki, que é uma cruz Ansata. E segundo eles, nessa cruz Anki, nessa cruz Ansata, nós precisamos dividir o conhecimento, compartilhar o conhecimento para a ascensão e evolução. E aí, quando você morre, você entra numa antecâmara, onde você é guiada pelo deus da morte, que é Thoth, e ele tira o seu coração. Porque o coração é o chakra, né? O chakra, o órgão, que é co-criador da sua realidade. E ele vai pesar numa balança com uma pena. E aí, seu coração tem que estar mais leve que uma pena. Não pode ter nenhum pesar. Se tiver, você reencarna. Se ele tiver a chance de seu coração ser mais leve que uma pena, você tem o direito de falar com a Trindade, que é Horus, Ísis e Osíris, que é Deus Pai, Mãe e Filho. E aí Deus Pai olha para você e diz: a última pergunta para a sua ascensão. Você foi capaz de se amar? Isso é forte, hein? Isso é pesado pra caramba. E aí, quando eu li isso, eu comecei a chorar porque eu não tinha sido capaz de me amar. Porque eu trabalhava, eu tinha estudado, eu atendia plantão, eu fazia de tudo para os outros. E eu tinha esquecido completamente quem eu era, o que eu era. Então eu pergunto para vocês que estão assistindo a gente: você é capaz de se amar? E aí, quando a gente tem a consciência de que nós somos centelha divina, nós somos seres divinos, imensamente amados e merecemos estar aqui, eu quero, deixar um legado por onde eu passei. Não apenas sobreviver, pagar boletos e contas. Eu quero deixar algo de positivo e construtivo neste planeta, no aqui e no agora. E não é quando eu for milionária, eu vou fazer uma boa obra. É o que você pode fazer hoje. Sim. E aí eu estou fazendo parte de um projeto fantástico, que é um casal de amigos meus, que se chama Escola dos Anjos. Então, tem alguns lugares do Brasil, eles pegam uma escola da periferia, levam para uma chácara e cada criança recebe um anjo, que é um adulto. E esse adulto vai passar o dia inteiro falando para eles sobre ética, sobre a alimentação, sobre higiene, sobre saúde. E aí eu convidei várias pessoas
Ah, mas eu vou viajar. Ah, mas eu isso. Ah, mas eu aqui. Entende? Ah, mas se a minha filha for, eu vou poder. Então não é isso. Porque quando você está sendo um anjo de uma criança, na verdade é o contrário. Aquela criança está sendo anjo para você. Porque quando você faz o bem, aquilo retorna inúmeras vezes maior para você. Então, a gente tem que parar de se limitar, a gente tem que parar de pensar pelo ego, a gente tem que pensar pela nossa essência e pela nossa alma. A gente precisa tirar todas as crenças que nos limitam de medo, que nos bloqueiam. Existem infinitas possibilidades para você ser feliz. E aí, às vezes é pintando, às vezes é observando um pôr do sol, introduza frequências elevadas na sua vida. E aí, segundo o Nero, você conhece um povo pela música que é dada a ele. Então, a gente precisa entender que a gente precisa usar padrões vibratórios, que a audição é uma das ferramentas que a gente pode usar, para melhorar a nossa frequência. Então, eu trouxe aqui algumas dicas práticas. Não vai dar para falar dos 5 sentidos, mas a gente faz outras lives daí. Mas é o seguinte, ó. Quando a gente ouve uma frequência de 174 Hz, a gente remove a nossa dor. Então, você que está passando por um processo de dor, coloque pelo menos 20 minutos ao dormir e ao acordar a frequência solfégio chamada de 174 Hz. Quando a gente ouve 285 Hz, a gente melhora o nosso campo de energia. Então, se a gente está com uma energia negativa. Quando a gente ouve 396 Hz, a gente libera o medo, libera a culpa. Quando a gente ouve 417 Hz, facilita as nossas mudanças. Então, se você quer sair do emprego, quer sair de um relacionamento, quer sair de um quadro que te aprisiona e você está limitado, então ouça 417 Hz. Quando você precisa de reparo no seu DNA a nível de beleza, ouça 528 Hz. Quando você precisa melhorar os seus relacionamentos, sejam eles afetivos ou relacionamentos com a sua ancestralidade, pais, mães, nós viemos na família que nós precisamos para a nossa evolução. Você escolheu esse pai, você escolheu essa mãe, então aprenda com isso e transmute em amor. Não tem outra coisa. E segundo Bert Hellinger, a gente precisa reverenciar os nossos ancestrais, porque eles caminharam por dores, dificuldades que nós não precisamos passar. Então, a gente precisa olhar para toda a nossa ancestralidade, mesmo com todas as crenças que foram incutidas no nosso consciente, e dizer gratidão. É só isso. Perfeito, né? Me Eu ia fazer perguntaram exatamente essa mesma pergunta que o Heraldo fez. Como que a gente consegue, na prática, escutar essas frequências que você entrem lá falou? no YouTube, colocam frequência Soflend. Eu vou pôr no meu Instagram essa lista dessas frequências lá no post, já tem. Mas é bem fácil, são frequências de tons puros que foram canalizadas por um médico chamado Nicolau Poleu. Quando ele foi ler a Bíblia em números, ele viu, segundo os capítulos, tinham padronizações e é segundo a geometria sagrada. E é tão incrível que 528 Hz, por exemplo, são ciclos por segundo que uma abelha bate suas asas. Então, Nossa, é tão perfeito que não cabe a nós questionar. não. Apenas façam. E aí me contem os resultados. Só que tenham disciplina para fazer. Coloquem lá no YouTube e ouçam todos os dias, no mínimo 20 minutos, 21 dias, porque é em 21 dias que a gente cria um novo ciclo neuronal. Se puder ouvir mais, ok, mas às vezes depois de 21 dias você já liberou o teu medo, você já liberou a culpa. E você ouve, você encontra nos canais do YouTube. Eu posso indicar alguns que eu... Depois eu faço um post sobre os comentários dessa nossa live. Mas agora, aí deixa eu continuar. 741 Hz desperta a nossa intuição. E aí eu queria falar para vocês que é isso. A gente nasce com uma bússola. E essa bússola é a nossa intuição. Ouçam a intuição de vocês. Conecte-se com o que dentro, interior de vocês diz.
E aí, perto dos 40 anos, uau, a gente tem uma transição do nosso quaternário inferior para uma tríade, que a gente tem que passar por essas fases do videogame. E a antroposofia classifica isso. Eu estudo muito, muita coisa, então eu sei muita coisa, eu vou falando, são coisas profundas que a gente precisava de várias horas para explicar, mas enfim. Quando a gente chega nos 40 anos, a gente precisa assumir o nosso papel. Então, as mulheres se tornarem mulheres e os homens se tornarem homens. Acontece que, nesse momento da nossa vida, a gente precisa manifestar o que a gente chama de vocária. Vocária é o motivo pelo qual você veio aqui e agora. Qual é o seu propósito? E quando você não faz isso, você está na rota errada, doenças começam a se manifestar e você começa a evoluir. Aí você começa a ter comportamentos adolescentes. Então, aquele cara que começa a trair a esposa, ou a mulher que começa a fazer um monte de cirurgia plástica em busca exacerbada. Eu não sou contra fazer cirurgia plástica, até porque eu faço, eu sou uma cirurgia que faz. Só que tudo isso tem limite. Quando você vê que passou do teu limite, que é uma busca por um contentamento exterior, que falta um preenchimento interior. É porque você está fora da rota. Você não assumiu o seu vocário. E aí você precisa despertar a sua intuição. Qual é o propósito? Qual é o motivo? Por que você veio aqui? Como você pode se encaixar nesse grande quebra-cabeças chamado planeta Terra? Porque você tem sim um propósito, uma missão. E para eu assumir esse meu vocário, que é falar, foi muito difícil. Foi escrever o livro, foi dar palestra. Por quê? É muito mais confortável para mim estar num ambiente cirúrgico ou estar num consultório. E eu ganho bem estando lá como médica. Mas é a mesma coisa que o Al falou. Isso não me trazia mais contentamento e satisfação. Eu precisava comunicar tudo isso para as pessoas. Se vão gostar, se não vão gostar, se vão me criticar, se não vão, já não me importa mais. Perfeito. E aqui, diga, pode falar. É o que faz a alma da gente falar, né? E os olhos brilharem. Você precisa colocar isso para fora, né? Nada é mais gratificante do que você escutar lá de dentro, né? De você saber que você está fazendo o que o seu espírito está te dizendo para fazer, o que você acabou de falar agora, o que a sua intuição está te dizendo para fazer, né? Era um purgatório para mim chegar em casa depois do consultório, sabendo que eu tinha entregue um pedaço de papel com dezenas de coisas para a pessoa comer ou não comer, sabe? Não fazia sentido nenhum para mim. E aí, como eu estava falando, eu percebi que não se tratava de nutrição, energia, se tratava de como organizar as coisas. E aí teve uma área que uma coisa vai puxando a outra, né? E aí eu me deparei com a psicologia positiva e fala muito do que você falou, né? Que a psicologia positiva ela foca muito na resolução do problema. Ela não quer saber quais são os problemas, o que foi que me causou o problema, mas sim o que é que eu tenho de forte, o que é que eu tenho para usar para resolver aquele problema, para sair daquele estado. Né? A psicologia positiva ela não está preocupada, o que foi que me levou aquilo ali, mas como é que eu vou sair daquilo? Como é que eu posso me alavancar a partir daquele momento, daquelas fraquezas, para conseguir sair dali? Então, assim, é muito lindo tudo isso, porque tudo que você falou aí faz muito sentido para mim. Né? E assim, me deixou muito curioso em relação a realmente estudar muito mais isso, porque eu acho que super completa, super soma, né? E tipo, como a gente estava falando da vez, nossa, a gente se conheceu faz uma semana, né? E a gente se conheceu assim, tipo, não foi por acaso, né? Isso é fato, não foi por acaso. O universo, ele realmente junta as peças certas nas horas certas, né? O universo ele age certo por linhas certas. E, cara, parecia que a gente tinha sido feito para ser colocado ali um na frente do outro para juntar as peças e, tipo, transbordar a ajuda que a gente já faz hoje às pessoas. Porque tudo que você fala praticamente se encaixa a tudo que eu falo e soma, complementa de um jeito absurdo. Entende? Eu Então, assim, acho, Al, que quando a gente tá, e aí é essa questão, quando a gente tá no nosso vocário, a gente entra
o que a física quântica diz de flow, que é como se fosse o fluxo do universo. E aí, Aham. quando a gente entende que tudo vem a mim com um propósito maior, aí as pessoas que são apresentadas a mim, elas estão na mesma frequência. E, ó, você mora aí no Nordeste, eu moro aqui no Sul, a gente nunca se viu pessoalmente. E é isso, não preciso muito questionar, as coisas acontecem, entende? Então, a vida se torna fluida e leve. Ah, a gente não tem problema? A gente tem, sim. Só que a Sim, maneira claro. como a gente encara, a maneira como eu interpreto. Ontem saiu essa decisão judicial. Eu vou ter que pagar por uma coisa que não é justa aos meus entendimentos. Mas eu entendo que o universo é tão maior, e tem infinitas possibilidades de eu receber o que me foi tirado injustamente. E aí, a cada um de nós, a gente tem a nossa consciência. E isso que a gente tem que ter entendimento maior. Porque vai chegar um momento que eu acredito, e é o que eu quero para o futuro das minhas filhas, é que os seres humanos não façam mais maldade um pelo outro. Não queiram tirar vantagem, proveito. Nós, brasileiros, precisamos assumir que nós somos sim um povo digno, que nós somos sim temos sim uma terra abençoada de fauna e de flora, que nós somos sim um povo criativo. E a gente tem que sair da frequência do mimimi, da frequência da vitimização, da frequência da carência. Nós temos que assumir o poderio e a potência que esse país é perante o mundo. E parar de falcatruas, parar de querer se beneficiar, tirar. A gente está passando por um processo de destoxificação interna e externa. Por quê? Porque esse país precisa de pessoas que se levantem e digam: eu acredito que ser honesto é o melhor a fazer. E eu acredito que isso sim vai transformar vidas e pessoas e a minha vida. E eu acredito que vale a pena falar a verdade. Porque daí o nosso advogado olhou para o meu marido e falou assim, que a culpa da gente ter sido condenado foi eu não ter mentido na hora da audiência. Daí ele olhou e Nossa. falou assim. Aí o meu marido falou assim, Andréia, tem a consciência dela, nós estamos num nível X, que como que eu posso hoje estar aqui falando para uma audiência tal, ou chegou um ponto de eu ir num evento ao vivo da Elaine Uribe, subir no palco dela, falar para 5.000 pessoas ao vivo sobre o meu testemunho se eu estivesse falando a mentira. Eu não posso, porque é um nível de evolução. Então, a gente precisa entender que quanto mais eu me elevo, mais eu preciso manter todas as minhas bases muito sólidas, que são essas raízes, né? E aí, para encerrar, eu queria fazer um processo meditativo de visualização, que isso foi muito importante. A meditação. Não sei se você medita, ou Ô, André, eu já tentei algumas vezes. Eu confesso que eu preciso. É uma das metas que eu tenho, que eu ainda não consegui cumprir. Mas depois de tudo que você falou aqui, eu vou fazer com que o universo conspire para que eu consiga colocar isso nos meus dias, porque eu tenho noção da importância que é isso, dos benefícios que isso traz, e eu sei que vai me ajudar muito mais ainda, e eu preciso colocar isso na minha vida. é a questão da meditação. Quando você faz uma oração, você fala com Deus. Quando você medita, Deus fala com você. Muitas coisas eu recebi em processos meditativos. E aí, os grandes CEOs, assim, ó, quem é a minha admiradora mora, assim, quem eu admiro e eu sigo como exemplo de vida é a Oprah Winfrey, que eu acho uma mega mulher. Ela nasceu na época do apartheid, foi abusada sexualmente pela família, engravidou, perdeu um filho, a mãe abandonou, a irmã abandonou. Então, assim, a mulher tinha tudo para dar errado na vida, né? Todos os fatores de vitimizações. E ela se construiu como uma magnata das telecomunicações. Por quê? Porque ela entendeu todo o poder de cocriação da realidade, tanto que ela fala isso, e ela faz esses processos de meditação. Então, eu comecei a meditar há 3 anos, e eu todos os dias à noite eu medito, e eu ensino as minhas filhas a meditarem, até coloquei um post, porque elas meditam para dormir, porque isso faz com que a gente acalme a nossa mente.
A nossa mente é como se fosse um cavalo e a gente precisa domá-lo. Porque todos os pensamentos que vêm negativos fazem parte do inconsciente coletivo. Então, se a gente está com a nossa mente muito firmada, a gente não deixa esses pensamentos negativos, ruins virem. E as frequências auditivas é fundamental. Eu não assisto mais TV, eu não ouço mais noticiário. Aí minha sogra fala, você tá alienada? Eu falei, tô alienada. Não tem como, gente, porque hoje todas as notícias, todos os noticiários estão baseados no medo. E eles fazem com que você caia a sua frequência vibracional. Você precisa se elevar, você precisa de frequências que te deixam leve, que te deixam felizes. Então, vai assistir o nascer do sol, vai ver um pôr do sol, Você precisa tirar frequências que te incutam vibrações negativas. E aí, então, eu vou fazer uma meditação. Nem sei. Dé, só te interrompendo rapidão. A gente tem 2 minutos que o Instagram vai derrubar a gente. 2 minutos. Então, não vai rolar, gente. Então, vamos fazer a meditação outro dia. Vai então, ficar perfeito. com gostinho de quero mais. Já fica aí uma deixa pra gente marcar a próxima, então, né? É, isso aí. Então, gostaram aí, pessoal? Daí, ó, eu vou Nossa, sortear, então, isso aqui rendia mais horas e horas e horas. Então, é isso aí. Estamos aí. Gratidão pelo convite. Fico muito feliz. E aí, os passos, então, da frequência. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer, Dé? A gente podia montar, né? Quem tiver interesse nisso que eu vou falar agora, manda um direct para mim ou para Dé. E a gente pode montar uma aula em grupo para fazer pelo Zoom, porque aí não tem hora para acabar. A gente faz o negócio vendo todo mundo, a gente faz umas práticas meditativas. E a gente pensa num modelo legal que a galera possa participar, algo interessante. A gente monta aí e quem tiver interesse, manda pra gente por direct que a gente vai dar um jeito de fazer isso aí. Aí só vou dar a última dica. Eu faço parte de um grupo australiano chamado Insight Timer, que ensina as pessoas a meditarem. Tem lá meditações guiadas gratuitas minhas. Então, baixa no seu celular, Insight Timer. E vocês têm disponibilidade de meditações guiadas para iniciantes, gratuitas. E tá lá disponível 2 meditações minhas. Então, para quem não ficar com vontade de fazer, baixa lá o aplicativo. Que eu recebi esse convite incrível de uma galera lá da Austrália, que nem sei como é que me conheceram também. E aí eu gravei. Como é que é o nome? Insight Timer. Insight Timer. Show de bola. É um aplicativo que ensina as pessoas a meditarem. Tem 2 meditações guiadas minhas que eu gravei lá. Daí tem várias pessoas convidadas do Brasil, acho que tem 300 e poucas pessoas que ensinam a meditar, cada um do seu jeito, aí você, cada dia vai ouvindo de uma pessoa. Beleza? Perfeito. Gente, quem gostou dessa live, o Instagram vai derrubar a gente a qualquer momento. Dá um monte de coração aqui do lado, um monte, porque essa mulher merece todos os corações do mundo. E corações que venham realmente da alma da gente. Que eu quero que todo mundo coloque a energia que a gente tem aqui dentro para essa mulher, para essa guerreira, porque a energia boa que ela passou pra gente hoje não tem preço. E assim, foi maravilhoso, né? Muito obrigado. Vamos fazer isso inúmeras vezes. Eu tô à sua disposição, porque você precisar sempre, tá bom? Vamos mudar esse mundo, que a gente tem sim esse poder de mudar o mundo. A gente tem essa energia para mudar esse mundo. E vamos começar mudando as pessoas, para que as pessoas nos ajudem a mudar esse mundo. Foi maravilhoso. Obrigado. Todos nós nos dermos a mão, um acrescenta o outro, né? E eu acho que é com toda a humildade que eu transmito o meu conhecimento, sabe? E é assim... Somos 2. Coração aberto mesmo, sabe? Gratidão ao... Você é um ser de luz. Gratidão. Não é por acaso que nós nos conhecemos. Não, desculpa, não mesmo. Né? Nem te deixei falar, né? Que eu falo bastante. Nossa, mas você falaria muito mais ainda aí. Eu tava só aqui curtindo a vibe. Não vou esquecer do livro. A gente vai organizar esse sorteio aí, tá? Porque eu cumpro tudo que eu falo, eu cumpro, tá, Elizabeth? Ela não esqueça do livro. Só falar pro pessoal que a gente tá montando um curso revolucionário, né, Dea? Que vai mudar a vida das pessoas, vai unir a parte neurociência, comportamento, psicologia positiva e tudo que a Dea falou aqui e vai mudar a vida de vocês. Então, obrigado por estarem aqui, gente. E até a nossa próxima.